Clave. O futuro soa muito bem. Depois de quase 50 anos, uma gravação demo do John Lennon, com a ajuda de uma ferramenta de inteligência artificial, se transforma em um novo single dos Beatles. E não só isso. Além de alcançar mais de 80 milhões de plays no Spotify, mais de 60 milhões de visualizações no YouTube e rodar rádios do mundo inteiro, agora se tornou a primeira música com inteligência artificial a ser indicada a um Grammy nas categorias Gravação do Ano e Melhor Performance de Rock. Neste episódio a gente vai entender o quanto o uso da inteligência artificial tem revolucionado o processo criativo de produção e distribuição do mercado da música. Antes da gente começar essa conversa, a gente tem que dizer que não é tão novidade o uso de uma ferramenta de inteligência artificial em estúdio. Há alguns anos isso já acontece, e se a gente parar para pensar, o Autotune é uma ferramenta que corrige a tonalidade e modula a voz da pessoa. É uma ferramenta que está há pelo menos 25 anos no mercado pop. Virou até um gênero musical, virou um estilo, enfim. E a Cher é uma das responsáveis da popularização dessa ferramenta no meio pop. Agora, o momento que a gente está vivendo agora é a grande transformação em curso, porque a gente está falando do uso da inteligência artificial generativa e que tem desenvolvido soluções acessíveis de maneira muito prática e clara, mesmo para pessoas menos habilitadas em linguagem de programação e comandos mais técnicos. Mas olha só, se você conhece o Podclave, sabe que nós temos uma mente brilhante, uma voz muito especial que é parte da nossa construção aqui. Então, para a gente falar de um processo criativo, de um processo do dia a dia do estúdio, a gente abre as portas para você que estava com saudade do Humberto Dantas, o Betão, e ele vai nos conduzir nessa viagem para entender o que já está rolando no estúdio, o que já está rolando em eventos ao vivo, que as ferramentas de inteligência artificial já são uma parte indispensável desse processo. Vamos lá. Vem, Betão, conta mais pra gente. Salve, salve, rapaziada, Humberto Dantas aqui. Depois de muito tempo sem gravar um Podclave, estamos aqui juntos novamente. Sempre um grande prazer estar com vocês aqui neste podcast mais do que especial, que ganhou o coração de todo mundo, mas primeiro ganhou o meu coração. Bom, vamos falar um pouco de inteligência artificial, do que está rolando, das pesquisas que eu tenho feito e as ferramentas que eu tenho usado no estúdio, né? Passado esse hype todo de inteligência artificial, da zoeira, das pessoas colocando música de artista brasileiro com voz de artista gringo, tem muita coisa séria rolando agora com IA, muita gente trabalhando e produzindo conteúdo com IA e muita coisa muito bacana surgindo aí, né? A gente tem visto vários produtores de conteúdo usando IA, tanto para conceber o conteúdo, quanto para produzir o conteúdo de fato. Então, vários artistas criando músicas através de IA, vários produtores de publicidade criando roteiros com IA, ChatGPT, tem bastante coisa rolando aí. E eu quero falar de algumas das experiências que eu tenho tido por aí, né? Nesse mês agora de novembro, eu participei de uma conferência bem grande, chama Dunamiscon, e todas as aberturas de cada sessão, o pessoal criou músicas com IA baseada em outras músicas que já existiam. Então eles pegaram a letra dessas músicas, de diversos artistas, e criaram um vídeo e criaram uma melodia e uma harmonia completamente diferente das músicas originais para ser a abertura. Então, são músicas que têm um estilo musical meio específico, as originais, e aí eles resolveram fazer cada música num estilo musical diferente. Então,
Uma música era country, outra música era bossa nova, outra música era um rockzinho. E isso foi muito interessante, cara. Como uma produção de conteúdo que era claramente baseada em inteligência artificial, isso deu um toque diferenciado para a abertura dessas sessões. E eu estava nos brainstorms dessa conferência, né, pensando e tentando entender quais rumos que a gente tomaria de escolha para essa conferência. E foi muito curioso, porque uma das ideias, logo no começo da concepção dessa conferência, era justamente o uso de IA dentro dessa conferência. E eu fiquei pensando, como que a gente poderia usar essa tecnologia para uma conferência? E a galera foi além e conseguiu produzir esses conteúdos de abertura das sessões com IA. Isso foi muito interessante, foi uma experiência muito bacana. E, basicamente, esses conteúdos eles foram criados por plataformas que criam música, né? Que você coloca, você imputa alguns dados dentro dessa plataforma. Então, no caso dessa música, eles colocaram a letra da música, colocaram qual é o estilo musical que eles gostariam, mas deixaram totalmente livre a plataforma para criar a melodia, a harmonia, e aí foi bem curioso o resultado que foi atingido. Dentro do estúdio, a gente tem usado muito o Moisés. O último episódio que a gente falou a respeito de inteligência artificial, eu já havia comentado sobre o Moisés, que é uma plataforma, uma ferramenta que a galera tem usado muito para separar as tracks de uma mixagem, de um mixdown, né? Então, você pega um LR masterizado, mixado, joga dentro dessa plataforma e ele separa todos os instrumentos para você. Isso é muito legal, isso já rola muito bacana. Eles lançaram, desde o último episódio que a gente fez a respeito de IA até hoje, eles já lançaram uma ferramenta premium que é em hi-fi, ou seja, em alta qualidade. Então você consegue baixar aquela track determinada em alta qualidade. E a galera antes estava usando isso muito para backing track, né? Para você tirar a voz de alguém para cantar junto, como um playback. Só que hoje já tem outras coisas rolando que são muito legais. Por exemplo, eu tenho usado no estúdio, gravando todo mundo junto, no estúdio, ao vivão. E aí eu vou e uso aquela ferramenta para tirar o som de bateria da voz, por exemplo. Ou tirar o som, os vazamentos de um piano da voz. E tem rolado muito bem. A qualidade que a gente consegue atingir com essa ferramenta, principalmente o Moisés, é muito incrível. Só que tem outras coisas que o Moisés tem disponibilizado que são bem interessantes. Eles lançaram recentemente o Voice Studio, que é basicamente um voice changer. Ele muda a característica vocal, então ele pode pegar a minha voz e pode fazer uma outra pessoa falar com esse Voice Studio do jeito que vocês estão ouvindo agora. Agora é Humberto Dantas que está falando, só que vocês estão com uma voz de uma pessoa X falando. E eu posso, inclusive, mudar de novo agora a outra pessoa que está falando. E o bacana disso é que ele usa o jeito de eu falar, ele não muda em absolutamente nada. O jeito que eu falo e as expressões que eu uso, as expressões vocais, a minha intenção vocal, só que o timbre é completamente diferente, assim como vocês estão vendo. Alguns timbres são mais interessantes, outros timbres são, dá para sacar mais que é uma outra, uma inteligência artificial, é um programa falando, mas é realmente muito legal. No estúdio, o pessoal tem usado bastante esse tipo de ferramenta para fazer dublagem, para fazer prova de locução em textos publicitários. A galera tem usado e, inclusive, está sendo uma questão aí no universo dos dubladores e dos locutores, porque isso, de certa forma, acaba ameaçando um pouco o trabalho desses profissionais. Eu não acredito que vai substituir, mas, sim, é um ponto de atenção e algo que a gente precisa ficar de olho para ser regulado, né? Bom, no universo de produção musical não vai ser diferente. As plataformas têm se atualizado e têm colocado ferramentas de produção com inteligência artificial ou baseadas em inteligência artificial. O Logic, por exemplo, lançou uma atualização recentemente, onde você também tem um tocador de baixo e um tocador de piano. Antes eles já tinham um tocador de bateria, onde você criava um padrão de groove e você podia ir mudando isso, mas agora também tem outros instrumentos que foram acrescentados e isso agiliza muito na produção
É uma ferramenta muito bacana que pode auxiliar muito nesse processo de produção musical. Às vezes, para você criar ideias e pensar em caminhos para a sua produção musical, são ferramentas que agilizam muito e que antes o processo ele era muito mais demorado e que você dependia muito de outras pessoas para criar a sua própria música. Hoje você tem esses processos muito mais automatizados com inteligência artificial. E o resultado tem sido cada vez mais interessante, mais incrível. Bom, para além de tudo isso, a inteligência artificial tem ajudado muito na criação de ferramentas no uso das plataformas. Um exemplo disso é o Reaper. O Reaper ele é uma DAW, ela é de código aberto, ou seja, você pode criar scripts, você pode desenvolver programas ou ações para dentro do Reaper. Recentemente, a gente aqui no estúdio, a gente criou vários scripts que ajudam no nosso processo de produção aqui. Então, desde nomear um simples marcador ou acrescentar um segundo e-mail após um determinado comando, você pode criar scripts para essa plataforma. Antes da inteligência artificial, você precisaria ser um desenvolvedor de software para entender aquele tipo de linguagem que aquele software utiliza. Hoje em dia, com o ChatGPT, você consegue criar esses scripts bem rápido. O ChatGPT já escreve todo o script para você. Óbvio, você precisa de um conhecimento básico de programação para imputar todos esses scripts dentro dessa plataforma, dentro dessa DAW. Mas a criação do script já fica todo por conta da inteligência artificial. Da mesma forma que eu tenho conversado com alguns amigos que desenvolvem plugins para mixagem, para masterização. Um deles é o Diogo, da Monster DSP. É uma marca de plugin brasileira. Eles são desenvolvidos aqui no Brasil pelo Diogo. E eu troquei uma ideia com ele e ele me falou que ele tem usado softwares de IA, plataformas de IA, para o desenvolvimento dos plugins. Então isso tem agilizado muito o processo de produção, o processo de desenvolvimento desses softwares para ser usado nas plataformas, nas DAWs, né? E para esse desenvolvimento de software, existe uma plataforma que tem sido muito usada, que é o V0, que é basicamente uma plataforma de inteligência artificial específica para desenvolvedores de software. Então é muito bacana, porque os devs, né, os desenvolvedores, podem fazer uso dessa plataforma. Ela vai te dar respostas muito mais assertivas com relação ao desenvolvimento de software baseado em inteligência artificial. Bom, essas são algumas das experiências que a gente tem tido aqui no estúdio, que eu tenho tido na estrada, com o uso de inteligência artificial. Mais uma vez, gratidão total por participar desse podcast incrível. Obrigado, Pedro. Obrigado a todo mundo da Clave por me convidar para participar desse episódio muito massa. É nóis, nos vemos numa próxima. Grande abraço para todos. Tchau, tchau. Que saudade que eu tava de ouvir as perspectivas do Betão sobre esse cenário, e eu acho que ele enriquece muito sempre. Uma outra parada que eu gostaria de falar, ele mencionou um pouco de alguns eventos ao vivo. Nesse meio de tecnologia e inovação, a gente conheceu bastante pessoas que estão experimentando uma questão que se chama o live coding, né? Que é você escrever códigos de programação junto com alguma performance musical e isso se tornar uma parte integrante, tanto sonora quanto visual do espetáculo. A gente tem um pessoal fazendo algo bem legal aqui na Itália, nesse sentido. O Rafael Bresciani é um artista que a gente acompanha há um tempo. E também tem o Ivan Paz, que é um PhD em ciência de computação e músico, que também desenvolveu essa ferramenta de AI, performances ao vivo. E é isso, esse lance do live coding é uma coisa que também está mais no underground, e que deve cada vez mais aparecer no mainstream. Uma coisa interessante desse processo não é só, que legal, então tem uma tela que reage com som, se cresce, se abaixa, não. Pelo contrário, ele vai programando, é um algoritmo que vai improvisando junto com o que está rolando com os artistas, seja na parte musical e na parte visual. Então, causa um efeito surpresa, é uma experiência bem legal. Eu recomendo você procurar Ivan Paz e ver uma das coisas que ele tem feito.
Outra parte interessante para a gente comentar aqui é que, obviamente, que a inteligência artificial está sendo usada no processo de composição e criação de música. Elimina muitas esteiras aí e ajuda muito no processo criativo, seja na parte de letra, na parte de desenvolvimento de melodia, de esticar e poder ajudar um artista a criar algo novo. Obviamente, a gente está nessa fase laboratório, experimental, que os resultados ainda nos chamam a atenção, tem mais esse tom de laboratório, e a gente ainda também não sabe todas as consequências que isso pode levar. Mas é interessante ver como um exercício legal, mas inclusive o David Bowie, nos anos 90, ele já usava uma ferramenta de computação para criar música. Ele jogava uma palavra, essa ferramenta do Windows 386, 486, tem um vídeo no YouTube que mostra ele usando, é muito legal. Já jogava outras palavras, ele ia compondo isso. Inclusive, Tom Jobim deu uma entrevista no Jô Soares também, que você pode achar no YouTube, que ele fala, nossa, compor é um negócio muito chato. Eu espero que no futuro inventem um computador que escrevam para deixar isso mais fluido. Que bom que o Tom Jobim encarou esse processo chato várias vezes e nos presenteou com as músicas que ele criou, né? Posso dizer, mesmo com nossos computadores quânticos, eu acho difícil qualquer coisa sair parecida e genialmente brilhante como ele fez. Mas vamos falar um pouco mais sobre esses efeitos colaterais e essa fase pós-estúdio. E uma das coisas que está acontecendo, e existe uma máxima, né, para quem trabalha com tecnologia, que é novas tecnologias, novas fraudes, novos problemas. E a gente sabe que isso está acontecendo. Então, seja as multiplicações exponenciais das fábricas de plays e todos esses processos e afim, mas a inteligência artificial está disponibilizando e facilitando muitas pessoas para criarem músicas e submeterem nas plataformas. Isso é muito legal, mas isso pode ser um grande problema. Então as distribuidoras agora estão sofrendo um pouco com o volume que os artistas chegam para lançar música, porque antes tinha um acordo, tinha um plano previsto, e agora está fugindo um pouco do controle essa questão. Porque tem artistas subindo 100 músicas, 200 músicas por mês. Alguns por processo criativo, artístico e proposta, ok? E muitos querendo dar uma bugada no sistema e explorar alguns caminhos, né? Obviamente, todas as ferramentas e DSPs estão trabalhando para monitorar isso, né? O Spotify já tem um esquema que consegue identificar as fraudes e multa com gosto as distribuidoras. Então é um grande lance para ficar atento. O impacto da tecnologia, né? Acho que toda vez que a gente coloca uma tecnologia na esteira, na linha de processo, a gente tem que entender e prever os efeitos colaterais para que a gente possa dosar e deixar ainda harmonioso esse fluxo. Enfim, a gente quer ouvir vocês também. Comenta aqui no nosso Spotify, tem esse espaço para comentário. A gente quer saber de vocês, como que vocês têm usado inteligência artificial no estúdio, no processo criativo de vocês. E a gente está com grande expectativa para entender como que vai ser esse processo da consolidação da inteligência artificial no meio da música. E eu aposto aí num Grammy vindo para esse projeto póstumo dos Beatles. É isso aí, a gente tem mais um episódio ainda do Podclave que sai na reta final de dezembro, então fiquem ligados e nos acompanhem. Um abraço e até lá. Clave. O futuro soa muito bem.